Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esta série de estudo Ouvindo a Voz de Deus, onde hoje iremos estudar o 12º tema, o qual falará sobre o santuário de Deus. E é um tema que é menos falado nas igrejas evangélicas, onde poucas pessoas têm conhecimento. E uma coisa eu digo a você já antecipado: aquele que não conhece esse tema, que nunca estudou sobre o santuário, ele não entenderá nunca o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para nos resgatar. Então convido a você a embarcar junto comigo nesse estudo maravilhoso, onde falará sobre o santuário de Deus. E convido você desde já a fechar seus olhos e vamos juntos orar a esse Deus Todo-Poderoso, porque esse é o nosso hábito. Antes de estudar a palavra de Deus, convidamos o Espírito Santo para nos ensinar a sua palavra. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Que o nosso professor por excelência, o Espírito Santo, derrame uma porção dobrada do seu Espírito sobre minha vida, sobre a vida de cada ouvinte que está junto comigo estudando a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, o seu lar, sua família, e que possamos juntos permanecer firmes e inabaláveis na bendita rocha da verdade que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Perdoa nossos pecados e esteja presente conosco, nos ensinando a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, o santuário de Deus, a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado. O que ele faz agora e o que fará no futuro, podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre o tema. E a primeira pergunta é: que pedido especial fez Deus a Moisés? Êxodo 25, verso 8 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus aqui pediu para que Moisés construísse um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Versículo 40 diz: vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Além de Deus pedir a Moisés para que construísse um santuário, Deus apresentou a ele a planta que ele queria que construísse. A réplica do santuário celestial, onde ele hoje está ministrando como o nosso intercessor diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Mas como era o santuário terrestre? O santuário era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo era o lugar santíssimo, e conhecido também como Santo dos Santos. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, está em Hebreus 9, verso 6, e continha uma mesa com pães, era 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. O candelabro e o altar de incenso. O candelabro, 7 lâmpadas. Aí no Apocalipse tem um número simbólico dos 7 Espíritos de Deus, 7 candeeiros, as 7 igrejas e assim sucessivamente. Então, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote realizava uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Hebreus 9, versículo 7. Ali se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu no deserto. Êxodo, capítulo 40, versículo 20 e 21, e Hebreus, capítulo 9, versículo 3 e 4. Um véu separava esses 2 compartimentos. Êxodo 26, 33.
À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estava o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Êxodo 40, verso 29 e verso 30. O santuário era móvel, cercado. Êxodo 40, verso 33. E teve sua construção aprovada por Deus. Êxodo 40, versículos 34 a 38. Então, este era o modelo do santuário terrestre. Tinha o pátio, que era o caminho, tinha o lugar santo, que era a verdade, e o lugar santíssimo, que era a vida. Como fala João 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Terceira pergunta: em que consistia o serviço diário? Êxodo 29, versículos 38 a 42. Em que consistia o serviço diário? Vamos para Êxodo capítulo 29, versículos 38 a 42. E aqui nós lemos: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. 2 cordeiros eram oferecidos, um pela manhã e o outro pela tarde, o pôr do sol. Então, os 2 cordeiros simbolizavam Jesus Cristo, o qual na cruz do Calvário iria morrer para nos redimir da perdição eterna, dos nossos pecados. Foi pagar o preço, o qual era para mim e você pagar. Então o cordeiro, pela manhã, confessava os pecados sobre a cabeça daquele inocente cordeiro, simbolicamente sendo transferidos do pecador para o cordeiro, e era imolado, e o sangue dele era lançado sobre o altar. No pôr do sol, da mesma forma, repetia-se a cena. Confessava os pecados sobre o animal e simbolicamente era transferido, e aquele cordeiro era morto, que simbolizava Jesus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados da humanidade. Então, 2 cordeiros eram oferecidos todos os dias, perpetuamente. Mas Jesus Cristo foi exatamente o nosso sacrifício substituto. Ele foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Então, a partir daquele momento da crucifixão de Cristo, não precisava mais de se oferecer cordeiro como sacrifício pelos nossos pecados, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o ritual do santuário terrestre, ele teve validade até a crucifixão de Cristo Jesus, certo? Ali foi a lei que muitos dizem que foi abolida na cruz. Não é que a lei foi abolida, ali exatamente houve o cumprimento dos rituais do santuário terrestre, onde se completou ou se concretizou na vida de Jesus quando ele foi morto na cruz do Calvário. Amém? Terceira pergunta já respondida. Quarta pergunta, então, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Levítico capítulo 23, versículo de 27 a 31. Levítico 23, do 27 ao 31. E aqui nós lemos: Mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis
santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que neste dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Amém? Então, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Exatamente o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês. Amém? Vamos à quinta pergunta. Em que consistia a purificação do santuário? Que isso era no dia 10 do 7º mês, uma vez por ano. Aí aqui vejam bem, vamos nos demorar um pouco, mas vamos fazer a leitura do capítulo 16. Do capítulo 16 de Levítico. E aqui nós lemos, o título diz, o dia da expiação. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Deus dizendo que iria aparecer, e ele mandou o recado para Moisés: dize a Arão que ele não apareça, senão ele será destruído. Entrará Arão no santuário com isto, olha bem, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Aqui a nuvem que iria causar ali era para esconder a presença de Deus, para prevenir o pecador que ali estava de ser eliminado na presença de Deus. Continuando o texto, a partir do versículo 14 diz: tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório
e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á num propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá do altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das suas impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades, todos os pecados dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à frente da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação, uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém.
Esse é o capítulo 16 de Levítico, capítulo 16, perdão. E aqui, em que consistia a purificação do santuário? Aí agora irei fazer o resumo desse capítulo. Primeiro, acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. Amém? Esse é verdadeiro. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Verdade também. Lançava sorte sobre os dois bodes. Um era emissário e o outro era o sacrifício direcionado a Deus. O bode emissário era colocado ali. Todo o pecado da congregação sobre ele e era levado ao deserto. O bode emissário era símbolo de Satanás, o qual morria no deserto. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era o bode emissário, que era enviado ao deserto. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Amém? Deu para entender? Amém. Em nome de Jesus, aqui você aprende a andar nos caminhos da verdade. Amém? Sexta pergunta: que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Vamos para Mateus capítulo 27. Então, o que foi que deu encerramento ao sacrifício ou a consumação dos rituais? Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Em Mateus 27, versículos 50 e 51, nós aqui lemos: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Porque o véu do santuário rasgou de alto a baixo? Para apresentar que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Mas vamos aqui a mais textos bíblicos. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Versículos 1 e 2. E aqui nós lemos: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus seja louvado e glorificado por meio de tua vida e a minha vida. E aqui apresenta: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Aquilo que antes era a sombra do que estava por vir, por acontecer, tornou-se realidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto, foi crucificado. Glória a Deus, porque isso aconteceu. Se não tivesse acontecido, toda a humanidade estava perdida. E foi por meio do sacrifício de Cristo que hoje temos vida e vida em abundância. Então, Cristo hoje ministra o verdadeiro santuário que o Senhor erigiu e não o homem. Moisés construiu o santuário terrestre,
mas esse que Jesus está hoje intercedendo por mim e por você foi o Deus Todo-Poderoso que construiu, e não o homem. Amém? Sétima pergunta: quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Êxodo 25, verso 40, diz que façais tudo conforme o modelo que te mostrarei no monte. Deus apresentou a Moisés o modelo do santuário celestial. Amém? Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Apocalipse 4, verso 5. E aqui nós lemos: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, do trono onde ele está, exatamente o trono de Deus, no santuário celestial. 11, verso 19. Apocalipse 11, versículo 19. E aqui nós lemos: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Olha a visão que João teve. O santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém? Então Deus se acha junto com Jesus no santuário celestial. Hoje ele está ministrando no santuário celeste. Então, abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança. Esta arca aqui é a que Deus tinha construído, e não o homem, certo? A arca que o homem construiu, ela se encontra perdida na terra, porque foi escondida exatamente num cerco que Nabucodonosor fez ao povo em Jerusalém. E ali pessoas foram escolhidas para esconder a arca, e até hoje ela nunca mais foi encontrada. Mas aqui apresenta que lá no céu a verdadeira se encontra lá. Amém? A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial. A primeira é intercessão, que está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E 1 João 2, verso 1 diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Simbolizava pelo serviço diário e julgamento. João 5,22 diz que o Pai ninguém julga, mas ao Filho deu-lhe o direito de julgar. Daniel capítulo 7, versos 9 e 10 apresenta exatamente o Cristo no santuário celestial, na função de juiz. Representado pelo dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Amém? Então somos justificados por meio de Jesus, e não porque somos bons ou merecedores. A Bíblia diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, Cristo intercede por nós no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. Amém? O próximo estudo esclarecerá esse tema. No próximo estudo vamos tratar sobre o juízo, certo? São temas profundos, especiais e maravilhosos, e precisamos conhecer toda esta verdade.
E eu quero dizer a você, compartilhe com seus amigos e familiares. Não fique só para você essas verdades, compartilhe com todos. Eu tenho certeza que muito benefício a palavra de Deus está sendo trazida para você. Amém? Então vamos recapitular a lição de hoje, o estudo de hoje. O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e o outro pela tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Amém? Vamos fazer um compromisso de fé? Você e Deus neste momento? Você crê que existe um santuário no céu? Depois do estudo que você teve hoje? Sim, você crê. Amém? Em nome de Jesus, existe esse santuário no céu, onde Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Você reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus? Lógico que sim. Ele é o único mediador, não há outro. Nenhuma criatura abaixo desse céu pode ser o nosso mediador. Só Jesus Cristo, o qual se tornou homem e veio exatamente construir a ponte que estava quebrada entre a terra e o céu. E ele fez a ligação, e só por meio dele que podemos ser justificados dos nossos pecados. E você aceita-o como seu Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final? Amém! Essa é a resposta que Jesus quer ouvir da sua boca. Sim. Deus seja louvado. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não se demore. Ele está voltando. E ao voltar, Ele está querendo preparar um povo fiel e obediente à sua palavra. E em nome de Jesus você fará parte deste povo, o qual viverá a eternidade junto com Jesus para todos sempre. Diga amém. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Convido você a compartilhar esses vídeos. Leve esperança para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir esses estudos, esta palavra, os quais estão sendo encobertas. Convido você a fechar seus olhos e vamos juntos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Hoje aprendemos sobre o santuário celestial e o santuário terrestre. Que o teu Espírito possa abençoar grandemente a cada filho teu e que possamos seguir firmes nessas verdades. Eu convido o Senhor a participar junto conosco, ó Deus, dessa trajetória aqui na terra e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a cada dia a entender, pois hoje tratamos desse assunto maravilhoso, o santuário de Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente e que possamos viver lado a lado junto com o Espírito de Deus, para juntos poder naquele dia ser mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Eu entrego a cada filho em tuas mãos, perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente e nunca se esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos e familiares. Amém?